pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Letras na Rede. Eu sou a Júlia e hoje eu estou aqui com a Tainã para conversar novamente nessa série de entrevistas que a gente está fazendo, que são vídeos aqui no nosso canal do YouTube, mas também vão estar disponíveis no nosso podcast no Spotify. Hoje eu estou com uma convidada que é também uma amiga, Tainã Rosa. Ela é graduada em Pedagogia, especialista em Língua Portuguesa e Literatura, mestranda, na verdade mestre agora, né? Mestra em Literatura pela URGS, na linha de pesquisa de pós-colonialismos e identidades. A Tainã atua como professora também na rede pública no município de Alvorada e também atua como produtora cultural. Além disso, ela é escritora, artista visual, artesã e desenvolve uma pesquisa muito interessante sobre recursos materiais na performance do contador de história, uma pesquisa que ela desenvolve tanto na academia, né, na universidade, quanto na prática. Então é um prazer enorme te ter aqui com a gente no Letras na Rede. Eu admiro muito a pluralidade da tua pesquisa, da tua atuação, dessa tua experiência com o ensino de literatura, com o ensino como um todo, e também, né, que se une à tua atuação social. Tenho certeza que essa conversa vai render muito. E eu queria começar, para continuar, te dar agora a palavra, para continuar esse primeiro momento de apresentação, de passar a palavra, pedindo para te falar um pouco do teu canal no YouTube, que se chama Tainã Rosa Inventadeira, e aproveitando para perguntar como é ser uma prof, uma pesquisadora inventadeira? O que isso significa? Bom, então, tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui, né? Obrigada, Ju, pelo convite, primeiro. Fico muito contente que os nossos ensinamentos e os nossos saberes sobre literatura possam se expandir ainda mais, né? E não ficarem só nos nossos nichos de pesquisa, o que acaba acontecendo muitas vezes, ou em sala de aula, né? Que eles possam chegar a outros horizontes. Então, na verdade, eu tenho essa atuação aí bem múltipla. Enquanto produtora cultural, eu faço algumas proposições que estão mais ligadas à imagem, né? Enquanto professora também, essas coisas acabam muito se misturando. Diferente, né? Imagino que a gente vai falar depois um pouco sobre o meu canal do Spotify, né? Mas diferente do canal do Spotify, que tem uma regularidade, que é a cada 15 dias, o canal do YouTube, ele atua mais nesse tempo do que as coisas acontecem, assim, né? Não tem uma regularidade cronológica. Mas quando eu tenho projetos, né, ligados mais à imagem, eu acabo utilizando essa ferramenta, essa plataforma, que já me permitiu estar socializando esses conhecimentos tanto no Brasil quanto fora dele, né? Enquanto professor, eu acabo usando esse canal também. Eu tenho 2 canais, mas um eu acabo utilizando de uma maneira mais pública, né? Que é o Tainã Rosa Inventadeira, que eu acabo usando mais pública, e o Tainã Produção Cultural, eu acabo tendo muitos conhecimentos de cursos que eu vendo e tal, e fica naquele não listado, né? Que o pessoal não consegue enxergar de forma pública, mas acabo utilizando os 2, né? Então, para falar dessas minhas produções mais recentes no canal, ano passado eu tive 2 produções que acabaram interligando parte da minha docência com também essa questão da produção cultural. Primeiro eu fiz e é bom dizer para o pessoal, porque assim todo mundo pode ir atrás também, né? Eu fiz um workshop de contação de histórias pelo FAC-RS, né? A gente está vivendo esse momento pandêmico e que, enfim, trouxe esse horror todo da pandemia e, ao mesmo tempo, fez com que a gente tivesse que se adaptar nesses meios tecnológicos, né? Algumas coisas eu acho que vieram para ficar, como essas nossas interações pelas mídias, porque acabam cortando e diminuindo, né, esses espaços. A gente consegue estar juntos num espaço-tempo diferenciado, assim, né, uma terceira, uma quarta dimensão, na verdade, que a gente não consegue entender muito bem até. E aí, acontecendo a Lei Aldir Blanc, né, a gente está recebendo muitos investimentos através da Lei Aldir Blanc 14.017 de 2020, e a intenção dessa lei é que a parte cultural do país não parasse durante esse período pandêmico, né? Então, sendo produtora cultural, eu fiz parte desse movimento desde o início, né? Tenho orgulho de dizer que coloquei muitos projetos
e passei em basicamente todos que eu botei desde o ano passado, então não parei de trabalhar, assim, um minuto. Quem me acompanha vê essa correria intensa do dia a dia. Minha equipe também coloca projetos, a gente acaba fazendo outras parcerias também. E aí surgiu o workshop de contação de histórias. Opa, ó a Siri falando comigo. E aí surgiu o workshop de contação de histórias, que fala um pouco dessas origens da contação de histórias, né? Que fala um pouco já sobre esses recursos, dá algumas pistas, e um passo a passo mesmo para quem está em formação, né? Que eu acho que é muito importante essa formação para a contação de histórias, porque ninguém começa a contar histórias sem ter um ancestral, seja ele dentro ou fora da academia, né? A gente tem os contadores de histórias que vêm de comunidades, mas eles têm uma pessoa que ensinar, né? Uma pessoa que ensinou, ou pessoas que ensinaram ele, né? E isso tem que acontecer dentro da academia também. A contação de histórias fica muito relegada a esse espaço do desconhecido, e a gente acaba não utilizando essa potência da oralidade, que é o nosso primeiro contato com a literatura, né? Vicky e Zavala dizem que a própria língua já é uma performance. Então, que terrível pensar que ela se estagna só na nossa fala e a gente não consegue desenvolver outras práticas literárias a partir de uma ferramenta que todos podem alcançar, né? E esse todos, depois quero falar, inclusive, um pouco dos meus projetos com pessoas surdas, né? Que eu acabo desenvolvendo em parceria. Então, quando eu penso esse todos, eu penso esse todos mesmo, né? As pessoas surdas que trabalham junto comigo com oralidade, que é muito... Talvez seja estranho pensar isso, a expressividade delas é muito diferente quando elas estão atuando com oralidade, né? Então, eu penso nesse todo plural. E esse workshop, eu acho que planta essa sementinha aí no pessoal. Podem ir lá no canal e tem o workshop de contação de histórias, como foi feito pela Aldir Blanc, é público, né? Se sintam mais que bem-vindos para usarem e compartilharem esse material. E aí, pensando nisso, assim, eu dei continuidade em outros projetos também de oralidade, né? Esse projeto de contação de histórias, de alguma forma, ele já fala um pouco sobre a minha pesquisa, mas dados bem parciais, assim, dessa pesquisa, né? E que eu fui desenvolvendo outros projetos até chegar numa primeira conclusão, acho, né? Uma primeira linha de chegada aí com a minha formação no mestrado, há poucos dias, por isso que a Ju falou mestranda, né? Ops, mestra, né? Mestra já. Agora. E então, falando ainda sobre esse canal do YouTube, ano passado eu fiz primeiro uma coleção de bonecas negras que se chama Nossa Sankofa. É uma coleção de bonecas negras com 6 personalidades femininas negras da história do Brasil. E eu fiz com a intenção de contar histórias para os meus alunos, né? Os meus alunos que estavam tão distantes de mim nesse momento pandêmico. Eu dou aula numa periferia aqui em Alvorada, né? Moro aqui na cidade também. E digo isso com muito orgulho para as pessoas perceberem e pensarem essa cidade como uma cidade positiva e que está produzindo conhecimento, né? Tenho muitos colegas do movimento negro premiados, que as pessoas não imaginam que são aqui de Alvorada, né? E então pensei em fazer essa produção, uma amostra virtual de contação de histórias, para que os meus alunos pudessem acessar em qualquer momento, porque às vezes o celular de muitas famílias foram compartilhados no ano passado, né? Então tinha que esperar a mãe chegar em casa, uma chegava às 5, umas 6, umas 4, umas 3. Então como é que eu ia fazer esse momento síncrono a todo tempo, né? Não tinha como. Então fiz essa amostra de contação de histórias com eles, que foi muito bacana. Eles começaram a fazer outras contações de histórias, por sua vez, né? Recontando essas peças, né? Os textos inéditos que eu fiz, eles foram se apropriando e contando de outras maneiras. E, inclusive, escreveram textos, né? Sobre essas contações de histórias. E isso é muito bacana, porque às vezes quando quem trabalha muito com oralidade, as pessoas pensam que está fazendo uma oposição, de certa forma, à escrita, né? E no meu saber fazer, né? O saber ser, como diz o Zuntor, do contador de histórias,
isso age de uma forma coexistente na minha prática e na vivência literária dos meus alunos, né? Então, eles puderam escrever vários textos sobre isso e vi, assim, a potência, eles ficaram até o final do ano retomando esses textos, né? Perguntando de novo e tal. E o que eu fiz, então, pensei que seria muito bacana se outras escolas também pudessem ter acesso a esse material. Acabei entrando num outro projeto da Aldir Blanc para fazer um infográfico de contação de histórias, né, com todo um percurso de contação para quem está em formação, e isso pode ser tanto professor quanto os alunos, né, um professor que se forme e depois pense em aplicar esse infográfico com os alunos também, e essa mostra de contação de histórias, né. Então, foi muito bacana fazer circular, né, quem quiser o infográfico, é um pouco mais difícil de deixar ele estar nas redes, mas para impressão eu sugiro que me contate, porque acaba baixando muito a resolução assim na rede, né? Então, para manter assim uma ótima resolução, fiz ele para ser impresso em A2, junto com o Tom, que é o nosso designer da Tainã Rosa Inventadeira, que faz um trabalho brilhante também, assim, que eu falo as coisas para ele da minha cabeça, inventadeira, e ele consegue transformar isso em gráfico, assim, que é sensacional, né? Mas resultado de um trabalho aí de quase 7 anos, né, conjunto, então a gente acaba tendo essa afinidade. E é isso, assim, acabei inventando muitas coisas assim, inventadeira, né? Quando a gente pensou esse nome, enquanto equipe, assim, como é que vai funcionar isso? Ah, mas tu inventa demais, tu inventa isso, tu inventa aquilo. Eu tô sempre inventando coisas novas e tentando fazer com que essas questões sejam mais plurais e mais democráticas, né? Que essas invenções integrem pessoas, né? Essa é a intenção, que as pessoas se sintam representadas nessas invenções. Então, foi por aí que foi surgindo. Muito bom mesmo. Já deu várias dicas aqui, depois a gente vai deixar na descrição do vídeo todos os teus contatos, então as pessoas que estão nos assistindo, que já se interessaram no workshop, que já se interessaram em acompanhar o canal, para poder levar para os seus alunos também a contação de histórias e quiser se formar junto com a Tainã, vai estar aqui na descrição do vídeo. Vou aproveitar, tu já adiantou algumas coisas, mas eu quero aproveitar para dar continuidade a essa questão da oralidade. A contação de histórias, ela está muito presente na formação inicial, né? Quem trabalha muito com a contação na pedagogia, ou, enfim, nas crianças que ainda estão em processo de formação de leitura, e depois a gente meio que pressupõe que o leitor autônomo, ele não precisa de mais ninguém ajudando ele não precisa de mais ninguém contando nada para ele, quando, na verdade, são experiências muito distintas, né? São experiências que carregam marcas literárias, marcas de comunidade mesmo bastante distintas. A gente fala, às vezes, do fascismo da leitura, né? Que a pessoa que aprende a ler, ela é obrigada sempre a ler, porque ela bate o olho numa palavra e ela lê aquela palavra, querendo ou não, ela identifica aquela palavra. Mas a contação, essa experiência da contação, eu particularmente nunca tive essa experiência, não lembro assim de terem me contado história, sempre foi uma leitura muito autônoma e hoje eu acho uma coisa muito, muito bonita, assim, quando eu escuto histórias contadas, e eu acho que isso carrega um prejuízo muito grande, assim, que nas formações mais avançadas, durante o final do ensino fundamental ou durante o ensino médio mesmo, acho que a gente carrega um prejuízo muito grande de recalcar tanto essa tradição oral que está na vida de muitos dos nossos alunos, que está na prática, às vezes, deles, né, pelo slam, por outras práticas literárias mais oralizadas, e que a gente tira por completo da sala de aula. Eu queria te pedir para falar um pouco mais para nós sobre isso, sobre qual tu acha que é o prejuízo para o estudante, para a literatura como um todo, para o leitor, desse recalque tão grande que a gente tem das práticas orais da sala de aula. A contação de histórias no Brasil hoje ela está muito ligada a essa parte infantil, né, justamente pelo racismo. Às vezes a gente não consegue enxergar essas questões, né, parecem muito distantes, assim, mas a gente sabe que o mito da democracia racial, ele é falacioso, né? As pessoas negras, brancas, indígenas, principalmente pensando na Constituição brasileira, não agem com as mesmas possibilidades. E os nossos conhecimentos, eles estão percorrendo essa identidade brasileira, mas quando colocados por essa hegemonia branca, eles são infantilizados,
Isso acontece com a contação de histórias, né? Os nossos conhecimentos são infantilizados para serem deslegitimados. Então, quando eu infantilizo, né, coloco, por exemplo, o carnaval é vivido por todos, se não por muitos no Brasil, mas é uma festa, é só uma festa, ponto, né? Eu estou relegando a esse lugar do engraçado, do divertimento e, de certa maneira, do infantil, né? Quando eu penso nessa dança, a dança não pode... Ai, que isso, uma pessoa dançando no meio da universidade? Que terrível, que horror. Não é uma epistemologia, eu não estou colocando a minha emoção e meu corpo para fora, não. É só no dia da festa, infantilizada. A contação de histórias, que é uma epistemologia oral, ela é infantilizada. Ela é só para contar história para as crianças. Porque ela não é legítima como lugar para compartilhamento e para produção de conhecimento. Então é isso que a gente tem que se dar por conta, né? Desde essa espécie, desse momento colonial que veio de África, que aconteceu em África, em Ásia e na América, né? A gente passa por esse colonialismo e depois a gente está vivendo essa colonialidade, né? Como diz o Aníbal Quijano, que ainda é centralizada nas opressões de raça, ela faz com que o racismo seja implícito a tudo. Faz com que esse racismo atue no nosso genocídio cultural, para usar a expressão do Abdias Nascimento. Esse genocídio cultural, ele é cotidiano e ele é intenso, e ele recai sobre as nossas principais epistemologias, sendo a oralidade uma epistemologia centradamente indígena e negra. Não tem como ficar em outro lugar. Eu conto histórias para crianças, para jovens, para adultos, e conto muitas histórias com bonecas negras, e isso não recai no lugar do infantil. Eu nunca vi um público que esteve fazendo uma jornada comigo achando infantil. As pessoas aproveitam esse espaço para ser um espaço de narração. É isso que é essa contação de histórias. É uma possibilidade do autodefinir-se, do narrar-se, né? Então, quando a gente deixa esse momento só vinculado à escrita, ele acaba reduzindo muitas possibilidades. Se a gente for pensando desde as crianças até a vida adulta, e que isso não quer dizer que as pessoas consigam estar convivendo com a escrita, porque a escrita, ela não... A oralidade, ela pode ser desenvolvida, mas, de alguma forma, a oralidade está muito mais presente no cotidiano, em geral, do que a escrita, né? Se a gente pensar em comunidades que estão fora dos centros urbanos e que não têm a possibilidade de estarem com livros a todo momento, a escrita, claro que ela vem em rótulos, a gente sabe que as pessoas estão permeadas por uma cultura escrita, como diz a Emília Ferreira, a cultura escrita está aí, mas a possibilidade do desenvolvimento e do autonarrar-se diário, ele está muito mais próximo da oralidade do que da escrita. E se eu não dou para a pessoa, se eu não tenho a possibilidade de ofertar técnicas de escrita, ela acha que a oralidade não é válida, ela vai se autodefinir por onde? Por onde essa pessoa pode pensar a identidade dela? A realidade do Brasil não permite que a gente pense que a escrita tem esse status tão democrático, porque não tem. As pessoas aprendem muito mais a decodificar mecanicamente. Eu concordo contigo, todo mundo pode passar os olhos numa palavra e ler, mas não permite com que as pessoas compreendam a maior parte das questões que estão lendo. Não compreendem, a gente percebe isso, inclusive nos nossos meios de avaliação, no ANA, no PISA, a gente percebe isso, porque não se tem uma reflexão por trás dessa escrita e dessa leitura. Então, a gente perde muito, a gente já está perdendo na escrita, né? Mesmo a escrita estando tão presente na escola, a gente já está perdendo com a escrita e com a leitura, e a gente nem tenta desenvolver essa oralidade, que talvez seria o que a gente consegue ter de mais palpável e de mais cotidiano, que mais faça parte dessa presença. As pessoas podem falar a todo momento, né? É gratuito, né? A gente não precisa investir num livro para poder falar, né? Isso faz com que as possibilidades se alarguem, principalmente em comunidades periféricas, né? Então, a gente perde muito nesse ensino da literatura de maneira geral,
e pensando assim, contação de histórias, e aí eu falo da minha pesquisa, né? Eu acho que tu vai me perguntar mais especificamente um pouquinho para frente, mas nos eu falo adiantar já. que tem uma estrutura por trás dessa oralidade, assim como tem, né? A gente vai falar de escrita, as pessoas pensam nessa estrutura básica, pelo menos para escrever um conto, para escrever uma redação, sabe? Vem na cabeça introdução, desenvolvimento, conclusão, tem um conto, é personagem, cenário, tempo. E na oralidade, quais são esses mecanismos para a construção e desenvolvimento da oralidade? Como é que eu refino a minha oralidade? E isso eu fiz na minha pesquisa, de pensar, por exemplo, um ponto estrutural, porque a gente tem que começar a desvelar essas questões orais para conseguir ter o melhor ensino da oralidade, tanto em sala de aula quanto na academia, né? Sim. Tu falando agora, eu me lembrei, assim, já trabalhei um pouco com o EJA, e daí eu lembro daqueles alunos que às vezes chegavam para mim e falavam, prof, não me leva a mal, mas eu não falo bem português, tá? Eu não sou assim, eu não falo muito bem o português. E daí eu falava para eles, é claro que tu fala, mas a que nível que chega esse recalque, né, da língua, parece que tem sido um tema bastante que aparece em todas as entrevistas que a gente tem feito agora, o ponto ao qual as instituições formais elas conseguem inibir as práticas que são do corpo, que são da voz, que são dessa expressão que vem de outros lugares, né? Que não vem especificamente dessa prática oral, dessa prática da escrita, desse modelo europeu, desse modelo bastante tradicional, assim, e quantas, como tu falava, né, quantas epistemologias a gente não apaga e que estão presentes nas vidas dos nossos alunos e que a gente faz eles deixarem do lado de fora da porta quando eles entram para a sala de aula, e isso faz com que eles acabem tirando isso da vida, de certa forma, porque não existe, na escola não tem espaço para isso, onde vai ter, não vai ser no mercado de trabalho, não vai ser... Enfim, realmente uma questão bastante interessante que a literatura oral nos permite pensar. Eu queria te perguntar, tu já começou falando um pouco sobre isso, de como recebem, assim, essa possibilidade de literatura os teus alunos, como isso reverbera, ou então, enfim, os professores com quem tu trabalha, como essa abertura para essa outra forma de se fazer, de se aproveitar, digamos, de se fruir a literatura, como reverbera e qual é o público, mais ou menos, com o qual tu trabalha? Então, em sala de aula, né, diretamente como prof concursada, né, eu trabalho com quintos anos, já fazem 4 anos que eu trabalho com quintos anos. Ui, desculpe. Mas já trabalhei com turmas desde o maternal, né, até a EJA e a graduação, se eu pensar assim. E hoje eu digo, eu sou a prof de todos, né? Porque eu fiz a pedagogia que me permite do maternal aos anos iniciais, a especialização que permite o Fundamental 2 e agora o mestrado que me permite dar aula na universidade. Então eu estou de ponta a ponta, assim, né, nesse momento. E nesse momento, pensando em sala de aula, eu faço muitas performances, né, em sala de aula, assim. E isso faz, inclusive falando dos recursos materiais que abrem essa possibilidade de espetacularidade, né, faz com que eles estejam envolvidos nesse ritual, né? Eu chego na aula, às vezes, eu falo, ai, gente, podem ir entrando que a prof já vai. Eles entram e tal, e eu entro cantando uma música e batendo palma e já começo a contar a história. Eu não preciso dizer silêncio, eu não preciso dizer prestem atenção, não preciso dizer nada disso. Porque esse momento, esse estabelecimento de ritual, ele acontece nesse momento oral, do encontro. Oralidade é encontro, né? E quando a gente preenche, fecha esse momento circular, as coisas acontecem, né? Então, eles recebem, dizer bem é um eufemismo, né? Dizer que eles recebem muito bem. Eles são parte disso, né? Eles não recebem bem, mas eles são parte desse encontro, esse encontro que acontecem entre, para usar, né, as palavras do Zuntor, performer, texto, receptor, né? Tem que ter o outro lado que se integra, né? E recurso, para mim, pensando no que eu fundei aí de epistemologia também, de estrutura dentro da epistemologia oral, essas coisas acontecem integradas, né? Então, tenho tido um ótimo retorno, né? E uma ótima integração dos meus alunos
tanto é que eles se colocam a preencherem esses outros espaços de contação de histórias. Eu termino de contar, eles perguntam se eles podem recontar, ou se eles podem pegar as bonecas, e eles nem perguntam, eles começam a agir entre eles, tem um brincar, uma leveza, assim, que permite essa performance, quando vê, eles já estão performando também. Então, isso acontece muito com as crianças. E pensando dos adultos, assim, adolescentes e adultos, isso acontece, num primeiro momento, com um certo constrangimento, porque as pessoas acham que elas não podem, né? Elas não podem brincar, elas não podem se narrar, elas não podem falar alto, elas não podem rir alto. Imagina, né? Então, para dar um exemplo bem concreto dessa minha prática, esse ano, seguindo nesses projetos com a Lei Aldir Blanc, eu propus um projeto que se chama PANU de Histórias do Djamá, e é um projeto que eu consegui levantar bastante recurso, assim, 50 mil reais, né? Foi um recurso expressivo para trabalhar aqui na cidade de Alvorada, e que eu consegui promover cursos para fazer bonecas negras, né? E esses cursos, na verdade, era com a intenção de introduzir o que eu chamo de recursos materiais de contação de histórias, que podem ser bonecas, fantoches, dedós, instrumentos musicais, para as pessoas conseguirem se narrar. Nesse caso, as mulheres. Então, num primeiro momento desse projeto, eu coletei histórias com 2 griots, 2 contadores de histórias negros locais, falando sobre as suas atuações no ativismo e na cidade de Alvorada. Fiz uma espécie de mini documentário com esses 2 griots, né? Que integraram todo um workshop que eu gravei também online, de feitura de bonecas negras. E aí fui em 5 distintas comunidades descentralizadas em Alvorada, que são Estela Maris, bairro Tijuca, Bela Vista, aqui perto Formosa e Americana, 5 bairros descentralizados, para que também as pessoas pudessem realmente estar presentes, que a gente sabe que inclusive a passagem às vezes é um empecilho, mesmo num curso gratuito, né? E essas mulheres, essas 80 mulheres que estiveram conosco, elas tiveram acesso a essas narrativas, e depois a gente convidou elas a produzirem bonecos, primeiro desses contadores de histórias. Então, vou mostrar um aqui, deixa eu ver. É isso. Tem um que tá mais ou menos. Tem um que tá mais ou menos aqui, que eu fui fazendo com uma aluna. Não tá completamente pronto, mas o pessoal entender, assim, a produção, né? Essa aqui é uma Dona Etelvina, que foi feito com as meninas no curso, tá sem rostinho, sem sapato, mas já dá para entender mais ou menos. E aí eles fizeram primeiro esses griots, né? Conseguiram fazer essa representação desses griots. E aí elas mesmas já começaram a perguntar, eu posso fazer a minha avó? Tá tão parecidinha com a minha avó. Eu posso fazer a minha filha? Eu queria me fazer. Mas eu não sei como é que é o meu olho. As pessoas não se olham, né? Essa questão do olhar-se também, principalmente em comunidades periféricas, é muito complicado. As pessoas não têm esse tempo, as pessoas não têm essa possibilidade de autoafirmação, né? Então, começaram a se narrar e contar essas histórias. Eu escolhi esse vestido aqui, eu fiz esse vestido porque lá no dia da formatura da minha filha, e começa, né? Então, esse é o momento da narração. Essas mulheres viraram realmente grupos comunitários, né? Pessoas, às vezes, que nunca... Algumas, sim, né? A gente tem associações de bairro bem forte em alguns lugares, como na Estela Maris, assim, uma comunidade muito forte, e que uma ou outra pessoa não era tão conhecida, mas bairros, por exemplo, como aqui o Formosa, que as pessoas são mais distanciadas, e eu vejo que isso também vai se modificando conforme o valor, assim, né? Per capita, assim, as coisas vão se modificando. Pessoas que eram muito distantes, assim, e começaram a contar suas histórias de vidas, né? Mulheres começaram a contar suas histórias de vida uma para outra e se ver representada, né? E é isso que eu digo, esses recursos materiais, essas bonecas negras, e que surgiram bonecas brancas também, né? E bonecas de outras cores, a gente não tem aqui em Alvorada uma comunidade indígena tão forte quanto em Viamão. Trabalhos em Viamão tem essa questão indígena mais marcada.
as mulheres começaram a pensar que elas poderiam ser representadas, e elas começaram a estar exercendo representatividade, né? Esses conceitos, representação e representatividade da Bell Hooks, eles andam conjuntamente. Bell Hooks, inclusive, faleceu ontem, né? Uma tristeza, assim, para nós, uma grande perda, mas que, inclusive, tinha uma frase que quem conseguiu exercer o amor durante a vida vai perceber que a morte é só parte dela, né? Então, acho que esse amar a si próprio, esse narrar a si, se ver positivamente, permite que a gente chegue nesses lugares de representação e representatividade, porque eu posso estar nesse lugar de poder, que é um lugar de poder, se autodefinir, senão as outras pessoas te definem, né? É um lugar de poder essa autodefinição. Então, quando eu tô nesse lugar de poder, eu tô exercendo a minha representatividade nessa representação. Às vezes eu penso que quem olha de fora não percebe todas as coisas que acontecem quando a gente está fazendo essa boneca, né? E acontecem muitas coisas. Mulheres saem potencializadas dessas oficinas, né? E a partir daí eu tenho alunas que já têm seus negócios próprios com as suas bonecas, né? Que perceberam que poderiam fazer bonecas suas, bonecas de outras pessoas, agindo na área de contação de histórias, algumas na área de decoração, algumas de decoração de aniversário, né? Psicólogas já fizeram meu curso para poder fazer as bonecas e atuarem com os seus pacientes, né, para as pessoas se sentirem mais à vontade com esse recurso. Então, são formas que se expandem, né, e que permitem que as pessoas consigam desenvolver tanto a oralidade quanto essa afetividade por meio da representação e representatividade. Muito bom, perfeito. Ótimo te ouvir falar. É muito legal que me parece também que, além de ser, né, além de ter todo esse trabalho de representação, de autorrepresentação, tem um trabalho de preservação de história, mas é uma preservação ativa, porque as próprias tá na voz das pessoas, tá na história delas, tá no cotidiano, e se transforma em narrar, se transforma em narração, ou seja, é passado adiante, é compreendido, ou seja, é realmente assim, como se tu estivesse ajudando a elaborar um acervo histórico, assim, desses lugares, a partir dessas pessoas. É muito bonito, fico muito feliz de te ouvir. Vamos falar rapidinho um pouco mais sobre podcast. Rapidinho não, vamos falar um pouco sobre podcast, que também é um trabalho super legal que tu desenvolve, e quem tiver mais interesse de conhecer o trabalho da Tainá como contadora de histórias, a gente vai deixar os links para contatarem ela. Tu também dá cursos, né? Tu também faz, essas pessoas te chamam para as escolas para fazer contações nas escolas, quiserem te apresentar para os alunos, também funciona assim. Sim. Então, eu falei então uma questão que eu acabei não falando para fechar, né? Dessa questão dos alunos surdos, né? Que eu disse para quem estiver interessado, eu acho que é importante falar. Nos nossos cursos, a gente sempre tem essa intenção de aproximar os públicos de maneira geral, né? E a língua brasileira de sinais, ela é uma língua brasileira, né? Então, é muito estranho quando a gente não tem essa língua nos nossos espaços de maneira geral, porque as pessoas falam essa língua, né? Sinalizam essa língua. Então, nos nossos cursos, a gente tem, inclusive, intérpretes que se aproximam muito desse espaço performático. Quem for acessar os nossos cursos, percebe que a pessoa não está sinalizando ali. Ela está na contação de histórias, ela está performando, ela está junto com esse contador de histórias, ela está contando também. E isso acontece nas nossas oficinas, né? Hoje a gente tem, assim, de uma maneira mais fixa, tem 4 alunas surdas que nos acompanham nos cursos, né? E que a expressividade delas muda completamente. Uma coisa é quando elas estão falando no cotidiano, outra coisa é quando elas estão performando as histórias, né? O rosto, os sinais ficam muito mais intensos, assim, para contar essas histórias. E acho que é muito válido para pensar quem está em sala de aula, que pode fazer essa aproximação com seus alunos surdos também, que a oralidade pode estar junto a essa cultura surda, né? Quando a gente pensa tanto nessa produção quanto na tradução, né? Para os professores que são professores de alunos surdos, pensem também
quando estiverem contando histórias para alunos surdos, em expressarem mais, né, performarem mais, que isso faz sentido para o próprio desenvolvimento, né, que eu não sou uma especialista da cultura surda, né, mas tive a oportunidade, fui atrás de outros cursos e tal, de Libras, para conseguir ter esse vínculo com esses estudantes. Então, assim como a escrita tem um sistema próprio, né, a oralidade tem um sistema próprio, a Libras tem um sistema próprio e ela se difere nas diferentes performances. E essa performance que se une, se aproxima a Libras da oralidade, ela também tem essa estrutura própria com um outro tipo de performance. Então, vale a pena também esse investimento dos profissionais que estão nesse campo, né? E aproveito para dizer, gente, minha pesquisa agora no verão já vai estar disponível, né? Que é os recursos materiais na performance do contador de histórias contemporâneo. Talvez esteja com outro nome, mas procurem pelo meu nome, procurem nas redes também, porque eu com certeza vou publicizar, né, bastante, desenvolver bastante, para que elas consigam, essas considerações consigam chegar a mais escolas, principalmente, né, e mais academias, assim. E sobre o canal, pensando nessa oralidade que está correndo aí, eu tenho um canal no Spotify que se chama Cor da Voz. Esse canal ele surgiu no meio da pandemia, né, ano passado. Agora a gente está com mais de um ano, surgiu em setembro de 2020. É uma loucura pensar que já faz mais de um ano, né, nesse tempo pandêmico, assim. E ele surgiu muito na minha tentativa de aproximar as pessoas que deveriam, né, pelas suas trajetórias, estarem vinculadas a certos debates sociais e que não tinham essa possibilidade, né? E falo não tinham porque hoje eu sei de muitos estudantes meus no Cor da Voz, que são estudantes periféricos e que estão mais imersos nesse ambiente de debate social. Então, por exemplo, lugar de fala, escrevivência, mito da democracia racial, as pessoas colocando isso no Instagram, assim, dizendo, periferia, mobilize-se, né? Sendo que as pessoas não sabem nem que palavras são essas, como é que tu vai ter uma mobilidade social sobre uma coisa que tu não entende? Não quer dizer que as pessoas não estejam fazendo alguma mobilidade, que também é muito ingênuo pensar isso, né? As pessoas estão se mobilizando e não precisa ter nenhum salvador para chegar nessas zonas periféricas, né? A gente precisa que essas mobilizações sejam ouvidas e transformadas em políticas públicas, que é uma outra coisa. Caridade e política pública são coisas diferentes. A periferia não precisa de caridade, né? Precisa de uma escuta atenta para que essas reivindicações se tornem políticas públicas para esses territórios. As pessoas já estão se mobilizando. Mas é importante que esses debates que acontecem, por exemplo, na academia, cheguem a esses espaços, porque é a academia que tem maior poder para conseguir instituir uma política pública. São os pesquisadores e os especialistas que são chamados, não é o seu fulano da periferia. Então, esse senhor, essa senhora, essa pessoa ativista que está lá dentro tem que saber o que está rolando nesse espaço da academia, né? E aí que eu fui pensando esse território do podcast A Cor da Voz, para que fossem didatizados os conhecimentos para pessoas negras. É um podcast afrocentrado, né? Então, que esses conhecimentos eles estivessem lá presentes, didatizados e mostrados de uma forma com concretude também, né? Que houvessem narrativas que se vinculassem a esses conhecimentos. Por isso que a gente sempre tem convidados, geralmente 2, às vezes são 3, assim, para falarem das suas experiências ligadas a esses conceitos. E aí a gente conseguiu chegar a escolas, chegar a comunidades, né? Comunidades que têm rádio. Agora estou tentando, quero muito, né? A gente tem um parceiro na região norte, assim, em Quilombos do Norte, que tem estação de rádio. A gente está vendo como fazer isso, se vai ser, de repente, por pendrive, porque não tem internet o tempo todo, mas tem sistema de rádio. Então, de repente, manda pendrive de tempos em tempos para isso acontecer, enfim, e para esses conhecimentos chegarem realmente em quem tem que chegar, né? Então a gente foi fazendo essa atuação. Esse ano a gente fecha com a 6ª temporada do podcast. Cada temporada tem 4 episódios ligados a um tema, mais um episódio extra que a gente fala sobre as devolutivas e comentários dos nossos ouvintes, né?
e encerra, então, como momento e processo formativo, né? Qualquer pessoa pode se inscrever pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente sempre coloca, ultimamente a gente tem colocado também lá no site da pós-graduação, PPG Letras da URGS, o nosso formulário para que as pessoas se inscrevam, e quem nos dá um retorno de avaliação, assim, que pode ser escrita por áudio ou por vídeo, né, também para pensar dessas epistemologias. Uma aluna acabou mandando para nós uma amostra visual, que eu nunca tinha pensado que seria uma possibilidade, mas eu acho muito bacana que ela sentiu a vontade, tipo assim, esse é o espaço que eu posso colocar isso, e a gente aceitou, né, obviamente, foi uma amostra visual muito bacana, para poder receber essa certificação de 15 horas da universidade, né. A gente começou tendo majoritariamente pessoas entre 25 e 35 anos como ouvintes. Isso ainda, de certa forma, se mantém, mas hoje a gente tem ouvintes entre 11 anos de idade a 80 anos de idade. Então, assim, a gente recebe avaliações de estudantes, assim, de uma faixa etária bem extensa, né? E pensando em tudo isso que a gente vem produzindo, a gente colocou um projeto também na Aldir Blanc. A Aldir Blanc não pode acabar, né? Vamos seguir aí com essas produções na Aldir Blanc, que é o livro da Cor da Voz. E ele foi pensado para transcrever as 2 primeiras temporadas do A Cor da Voz, com prólogo inédito, notas de rodapé inéditas, para a formação de professores, para que esses professores possam escrever, possam marcar, possam voltar, né, nessa escrita, que seja um recurso que possa, a gente sabe que não tem internet em todos os espaços, então possam ser um recurso ali na sala de aula mesmo, se tiver uma dúvida, possa estar em qualquer lugar, né, esse material, que é para ser um material didático, pedagógico, e todas as escolas de Alvorada já receberam, que é esse livro aqui, A Cor da Voz, volume 1, essa aqui já é a segunda impressão, né? A gente teve uma primeira impressão para todas as escolas de Alvorada, todos os autores receberam também, todas as bibliotecas municipais, né, que receberam, os estaduais ainda não, e a intenção é que a gente continue crescendo. Então, nessa segunda impressão, a gente já está com ela aberta ao público, assim, né? As pessoas podem adquirir, por enquanto adquirindo só comigo, mas a gente está vendo, porque não tem exemplar suficiente, gente, que a gente não está dando conta, assim, né? Foi a primeira impressão, foi a segunda que já está acabando, e a gente não está dando conta, por enquanto, para abrir, assim, quanto poderia, né? Mas vocês podem entrar em contato comigo, tanto no @Tainã Rosa Inventadeira, quanto no @Tainã Produção Cultural, acho que a Ju vai botar na descrição depois também, e para adquirirem esse livro, que é um livro muito bacana, e que, inclusive, tem fotos de todos os nossos autores, né? Porque às vezes a gente fala em nomes de teóricos brancos e a gente sabe qual é o rosto deles, né? Quando a gente fala em teóricos negros, é muito difícil saber quem são essas pessoas. Então tem a foto no início de cada capítulo de todo mundo aqui, pesquisadores, artistas, professores, muitos premiados, né? Que têm um ativismo e uma prática docente muito forte, e que estão aí constituindo esse espaço junto com a gente. Muito legal mesmo, eu acho muito bom esse movimento que tu faz de trazer para a academia, de transformar em livro, de transformar em curso, de transformar em formação, porque isso tudo é muito importante, porque valoriza, dá uma institucionalizar é importante também, é bom trazer o que está de fora da academia para dentro dela. Eu acho que tu faz um trabalho muito, muito interessante. E também lembrando que essas iniciativas afrocentradas, elas precisam também e muito ser ouvidas por pessoas brancas, porque quem tem algum interesse em ser um agente da igualdade racial, da igualdade social, tem que ter acesso também, tem que buscar ter acesso a essas narrativas, principalmente a gente que trabalha em sala de aula com alunos de todas as cores, de todas as origens, é muito importante. Eu acho que esse podcast realmente eu sou fã. Eu não vi das 4 temporadas ainda, mas das primeiras, e ele é muito amplo, muito plural, fala sobre saúde, fala sobre artes, fala sobre políticas, cobre todo um espectro assim super amplo de atuações, com pessoas, com convidados muito, muito bem formados para falar sobre o que eles falam. Então, vai ficar aqui também na descrição o link do Spotify para acessar A Cor da Voz. E acho que é isso, Taina, te agradeço muito, foi um prazer enorme te ouvir, eu tenho certeza que o nosso público vai adorar também te escutar.
e espero que muitos te procurem também, porque o trabalho que tu faz é realmente sensacional, tem que ser divulgado, tem que ser procurado, tem que ser contratado, tem que ser pago também, quem tá aqui. Também. Mas é isso, te agradeço e te dou a palavra para a gente se despedir. Então, gente, muito obrigada aqui, né, por esse espaço. Eu acho que a gente começa a constituir território quando a gente sabe das nossas bases, né, e da nossa fundação. Espero que vá se transformando e eu possa contribuir para que seja um território de equidade, né, um território de diversidade, pluralidade. E a gente só pode fazer isso quando a gente tenta ter a representatividade de todos, né? Quando a gente tem só uma parte da cultura, da educação, a gente não está sendo representativo, a gente não está possibilitando que nós mesmos e os nossos estudantes tenham a possibilidade de saber dessa contribuição humana mundial, né? Então, que a gente possa pensar nessa pluralidade de uma forma mais integral. Muito obrigada mais uma vez, espero que nos vejamos, né, e possamos nos ouvir também muito em breve. Pessoalmente também, né? Porque a gente só se conhece pelas redes ainda, mas haverá de chegar o momento. Obrigada, Tainã, obrigada, pessoal, e até a próxima. Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as sextas trazemos novos conteúdos para você. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!